Vamos então começar com o nosso bate-papo. Nós estamos hoje aqui com o nosso pastor Lázaro, mais de 38 anos de pastoreio, mais de 5 igrejas que ele dirigiu e 20 anos, né, pastor, aqui na nossa igreja, né? E hoje temos a presença do pastor Carlos Maia, que ele é pastor do Ministério Vila Nova e líder da Vigília Segunda de Primeira, e graças a Deus tem sido um grande instrumento nas mãos de Deus. Hoje o nosso tema é decisões que mudam histórias. E eu gostaria de iniciarmos as nossas perguntas. Vou fazer perguntas intercaladas, né? Uma hora eu começo com o pastor, outra hora com o senhor. E vamos dar início, então. E a primeira pergunta é: decidir parar é sinônimo de fraqueza? Eu pergunto ao senhor, pastor Lázaro. Decidir parar é sinônimo de fraqueza? Saudar aqui o pastor Carlos Maia, parente do nosso presidente lá do Congresso. Bem-vindo, pastor, Deus abençoe o senhor. A todos os demais irmãos, parece que a sua esposa entrou também. Deus abençoe, bem-vinda. Meus irmãos, essa pergunta, ela é interessante, porém ela tem duas respostas, porque depende de qual é a atitude que estamos tomando. Se for uma atitude boa, desistir nunca. Mas se for uma atitude ruim, desistir sempre. Portanto, eu quero ler em Daniel capítulo 1, verso 8, onde tem exatamente essa pergunta. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que eles concedessem não se contaminar. Então, essa posição, quando tomamos uma posição boa, de servir a Deus, de lutar pelo o bom desempenho, seja na família, seja na sociedade, seja no trabalho, em uma faculdade, enfim, aonde que estivermos tido de Deus a oportunidade, se é um plano bom, nunca desistir. E se for um plano ruim, é muito melhor desistir e começar um outro plano, que é o plano que agrada a Deus. De maneira que, se estiver num plano bom e tentar querer desistir, eu vos aconselho não fazer isso. Para não ser muito longo nas minhas respostas, vou deixar a continuidade com quem vai dar sequência. Isso. Larissa. A nossa sociedade hoje, a juventude, mas não só a juventude, mas a sociedade, eles andam se perdendo dentro deles mesmos, e eles acabam querendo trazer o futuro para o presente e não entende que o presente tem que ser vivido. E o presente e o futuro ainda vai chegar. E nessa sangria, é verdade, de querer o resultado logo, muitos acabam se perdendo no meio do caminho, querendo chutar o balde, querendo desistir. Mas eu fico com a questão que o pastor disse. É o que o pastor disse com as cidades. Se for para coisas ruins, chuta o balde e vai embora, meu irmão. Mas se for desistir, desista de ser fraco e vão para cima, que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Exatamente. Obrigado, pastor. A próxima pergunta é: decidir não andar na vontade de Deus tem consequências? Eu vou iniciar agora com o pastor Carlos Maia. Decidir não andar na vontade de Deus tem consequências? O fato da pessoa querer andar fora da presença de Deus
é como se estivesse pisando num campo minado espiritualmente. A qualquer momento, a qualquer hora, pode explodir uma bomba e ele morrer. As pessoas confundem liberdade com libertinagem e pensam que estar no mundo sem Deus é liberdade, mas é lá que eles estão presos. A verdadeira liberdade é estar em Cristo. E quando um jovem, uma pessoa decide andar longe dos caminhos do Senhor, é como se ele tivesse, vou usar uma figura de linguagem aqui bem entendida, é como se tivesse uma pessoa internada numa UTI, próximo de morrer. E a família fala assim, eu quero tirar ele da UTI por conta própria e risco e deixa ele, vou levar ele para casa. Ou seja, está dizendo, eu vou assumir o risco, a qualquer momento ele vai morrer, mas deixa que vai morrer nas minhas mãos. Eu acho que o jovem, a pessoa tem que entender que nós precisamos de Jesus. Um filósofo russo chamado Dostoiévski, ele vai dizer que todo ser humano tem dentro de si um buraco do tamanho de Deus. Pode colocar dinheiro que não resolve, pode colocar carro que não resolve, pode colocar hotel de luxo que não resolve. A única coisa que resolve é a presença de Jesus. Então, andar com Cristo é vitória. Andar sem Cristo é caminho de fracasso, de ruína e de desespero. Tomando como exemplo a sequência do pastor, que está muito bem a palavra, a colocação, é o filho pródigo, que temos como uma figura exata. Enquanto ele estava na casa do pai, ia tudo bem, tinha alimento, era saudável, era querido, etc. O dia que ele deixou a casa do pai, foi passar fome, decepção, procurar serviço onde não encontraria. Verdade. E alimentar de alimentos que seria para os animais, porcos. Apesar que não era um alimento imundo, como muitas às vezes compreendem a questão, não, era um alimento básico para animais, para porcos especialmente, que é uma bage, que não era um alimento para a gente, mas como alguém colocava que era imundo, não era imundo, era uma bage, um alimento saudável para animais, não para pessoas. E lá no mundo é mais ou menos isso. Quando se sai da presença de Deus, é se alimentar com a imundícia e com aquilo que só contamina e prejudica o nosso andar. E as consequências são tão desastrosas que às vezes muitos deles terminam presos, outros confrontando com a polícia e terminando a sua vida. Diante de tantas decisões na vida, o que dizer quanto à necessidade de servir a Deus, pastor? Essa pergunta é a mais, parece fácil, porém ela é muito difícil. Porque a decisão de servir a Deus é uma decisão como a de Daniel, como a dos seus companheiros, e como a de tantos outros, centenas e milhares de jovens, tanto no Brasil quanto no mundo, que nós temos exemplos, e no passado, e também no presente, de homens e mulheres, moças e rapazes, que tomaram uma decisão de servir a Deus, e hoje são aí obreiros comprometidos com a vontade do Senhor, casaram, servem a Deus com o esposo e o esposo, e são exemplos hoje para a nossa geração futura, que está chegando aí, que esses nossos adolescentes. Então, de maneira que essa carreira é uma carreira brilhante, como a de Jeremias, como a de Isaías, como a de Daniel, como já citei, e tantos outros mais. Se a gente fosse falar, seria milhares de exemplos que nós podemos tomá-la como um exemplo de ser abnegado em nossa vida para seguir ao exemplo de Samuel, que nenhuma das suas palavras Deus deixou cair por terra. Verdade. Porque resolveu servir ao Senhor desde a sua mamãe, que lhes entregou a servir ao Senhor de todo o seu coração. E foi até o fim. Morreu Samuel sem nenhuma das suas palavras cair por terra. É um exemplo básico daqueles que querem servir ao Senhor. Na sequência? Então, eu pegando o gancho do pastor, eu vou pegar dois exemplos aqui, o de Daniel e o de José. José ele vai chegar no Egito com aproximadamente seus 17 anos, e o Egito não vai mudar José, é José que vai transformar o Egito. Então ele traz um exemplo de um jovem crente que é interessante, e tem duas situações aqui. Um jovem, uma pessoa que serve a Deus,
Não é esforço, é privilégio, né, pastor? Privilégio. É privilégio. Servir a Deus é privilégio. E além de ser privilégio, ele está ensinando para nós a forma de servir. Lá em Gênesis vai dizer, José servia seu pai, servia Faraó, servia Potifar. Então, a pessoa que serve a Deus, só não servir na igreja, mas servir a Deus, ele é honrado. E Daniel na Babilônia, não foi a Babilônia que mudou Daniel, mas foi Daniel que influenciou a Babilônia. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, Larissa, uma pessoa que é cheia do poder de Deus, que tem Deus na vida, dificilmente o mundo vai conseguir, pode até bater na porta, mas não entra porque ela está cheia. Eu costumo dizer, pastor Lázaro, que o pecado é igual um pica-pau. Ele fica batendo na árvore. Se a árvore estiver ocada, ele fura e entra. Se a árvore for bater numa aroeira, num pau-brasil, ele não adianta, vai quebrar o bico, né? Então, o que eu quero me dizer com isso? Se temos conteúdo por dentro, o pecado bate e vai embora. Mas quando estamos vazios, aí o pecado fica batendo até furar. Então, o jovem que serve a Deus, além de ser privilégio, ele acaba influenciando as pessoas, uma cidade, a geografia que está em volta dele, tudo muda, não por ele, mas pela presença de Deus na vida dele. Um exemplo que nós temos é de Guilmar Vingre, né, bem próximo de Verdade. nós, que veio como um desbravador, ele e o Daniel Berg, Isso. e que fez o que fez na nossa nação, como jovens ainda, Isso. jovens, e Deus usou de maneira extraordinária. Está aí a semente semeada E sem nesse internet, grande Brasil. né? Sem internet, sem tecnologia, só na unção de Deus, né, pastor? E no pé. Só no pé e na canoa, né? Exatamente. Próxima pergunta é: Adão no jardim do Éden fez a escolha de comer o fruto proibido. Se ele não tivesse comido, seria diferente? Pastor Carlos Maia. Repete de novo. Adão no jardim do Éden fez a escolha de comer o fruto proibido. Se ele não tivesse comido, seria diferente? Está mais para um pega isso aí, hein? Adão não comeu o fruto proibido, né? Mas eu entendi a questão da pergunta. Olha, tudo na vida está pautado, desde o Éden, então vamos colocar até no Éden. Tudo na vida está pautado nas decisões que nós tomamos. Eu creio que se que Eva e Adão não tivessem feito a anarquia, a bagunça que eles fizeram no Éden, hoje a gente não estava vivendo esse mundo cheio de pecado, né, pastor? Essa bagunça toda, mas graças a Deus que a graça nos alcançou também em Cristo Jesus. Agora, voltando aí à pergunta, lê de novo para mim, Larissa. Vamos aqui. Se Adão e Eva tivessem comido... escolhido não comer. Adão no jardim do Éden fez a escolha de comer o fruto proibido. Se ele não tivesse comido, seria diferente? Pois é, se não tivesse envolvido, totalmente seria diferente. Então hoje a gente não estaria aqui, então tudo seria transformado para melhor, né, pastor? Vamos dar uma ampliada aqui nessa pergunta, porque essa pergunta você falou a verdade no começo. Ela é um pouco de pegadinha. Isso mesmo. Porque quem comeu o fruto mesmo foi Eva. Eva que enganou Adão. E Adão, na responsabilidade, caiu também. Bom, a questão é que tudo já estava no plano de Deus, na onisciência de Deus. Deus sabia que Adão cairia e que a sociedade não se firmaria no seu próprio pedestral. Acontece que, antes dessa queda, Deus também já, na sua onisciência, já tinha tomado a providência do Cordeiro, que é como o irmão acabou de falar, que Deus mandou a sua graça para nos alcançar. De maneira a resposta no final da pergunta é essa: se Adão não tivesse pecado juntamente com Eva, qual seria o estado do mundo? Ora, é uma resposta onisciente de Deus, e que nós não saberemos respondê-la de forma oficial aqui, porque nós não sabemos o que seria de uma sociedade caso Adão não tivesse escolhido. É isso mesmo. Eu costumo dizer porque o plano já estava feito de redenção. Eu costumo dizer que tem perguntas, ou tem situações que nós vivemos, ou que pessoas viveram, que é mistério de Deus. Exatamente. Né? Essa não é dessas. Como o senhor está falando. E na nossa pequenez, do nosso entendimento, nós jamais vamos
tentar colocar acima da soberania de Deus ou daquilo que Deus preparou, né? Essa resposta é muito difícil de dizer. Seria assim, porque nós não temos... Não tem como. A nossa mente é humana e não tem essa possibilidade de ir ao esquema da onisciência de Deus. Falar que seria um caminho só aqui, a gente não sabe, né, professor? Exato. Poderia ter outros até Com piores. certeza, com certeza. Que por o inimigo tinha enganado a nação e estava presente de fato. Então, ninguém sabe qual o caos se Deus não tivesse tomado providência. Ainda bem que o cordeiro já estava pronto. Já o cordeiro estava lá. Amém. É uma questão meio complicadíssima, mas graças a Deus. Seguindo mais ou menos a mesma linha dessa pergunta, as decisões que tomamos determinam o tipo de vida que levamos, pastor? Aí sim, a decisão que nós tomamos em vida é a linha que vai nortear a nossa vida. Se nós tomarmos uma decisão de servir ao Senhor, eu vou dar um exemplo de mim. Com 8 anos de idade, eu nasci num lar cristão, papai e mamãe já eram crente, vou voltar um pouquinho aqui. Quando o papai nasceu, meu avô já era diácono. Quando eu nasci, papai já era diácono. Então, papai está com 95, eu estou com 70. Então, quer dizer, e vovô morreu com 95. Então, eu estou com 100 anos de história da Assembleia de Deus, vivendo junto, porque eu vivi com vovô até pouco tempo. Então, o que acontece? A decisão que eu tomei foi com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, um pregador estava pregando e dizia, filho de crente não é crente. Eu peguei e aceitei Jesus como meu Salvador. E a partir daí, eu tomei uma decisão de servir ao Senhor. E inclusive veio até no meu namorado. Eu coloquei no meu coração só namorar para casar. Isso desde criança. E aí, quando eu fiquei com meus 16 anos, já começando a ficar exibidinho, as moças que queriam namorar comigo, eu falei, eu só namoro para casar. Como não era a idade ainda, com 16 anos, naquele tempo, a gente tinha um cuidado maior. Eu dizia, não, só quando eu tiver condição de namorar para casar. Já não faz mais jovens como antigamente. Exatamente. E quando apareceu a oportunidade de eu casar, eu falei, papai falou comigo, eu falei, vou orar, sem nem conhecer a moça. E com 90 dias, Deus me deu uma resposta e fui atrás da moça. E daí, a vitória. Então, ou seja, a decisão que eu tomei é de servir ao Senhor até que Ele venha me buscar. Agora, quando a pessoa toma uma decisão errada, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui biblicamente, de Saul. Saul entrou bem, Deus o escolheu naquele momento, não propriamente uma escolha diretamente de Deus, mas Deus permitiu a escolha de Saul. Mas logo Saul desistiu do caminho, de seguir o caminho da direção de Deus, da teocracia. Ele seguiu a questão monarca, ou seja, de rei, humanamente falando. E por isso foi uma tragédia o seu governo. Mas mesmo assim governou 40 anos. Deus teve paciência de suportar aquele reino de 40 anos de um desastre para Israel, para o seu povo, e quase perdeu a vida, né? Perdendo com a família. Jonatas quase morre por decisões inequívocas que Saul tomou. Tudo isso foi tragédia por escolher um caminho mau. Portanto, às vezes acontece conosco, como Paulo escreveu em Gálatas, ó insensato Gálatas, começaste tão bem e acabaste pela carne. O meu conselho, comece bem, termine bem, não desista da sua jornada, seja firme. Isso aí, é desse jeito. Ô Larissa, eu vou quebrar o protocolo aqui ao vivo e a cores. Eu vou pedir para minha assistente de palco ali, minha esposa, pegar uma água para mim. Me ajuda aqui, por favor. Não sei se pode passar. Já está ali, irmão. A água já está ali. Já está lá em cima. Né? As auxiliar vai colocar água, irmão. Pronto. Então, vou pegar o gancho aqui também. Interessante o que o pastor falou. E eu costumo dizer, quando eu estou pregando, que decisões decidem destino. E é o que o senhor falou aí. Exatamente. Hoje o senhor está colhendo aquilo que o senhor plantou há anos lá atrás, né? Exato. E nós vivemos uma época que as pessoas são inconsequentes. Obrigado, mano. Elas são inconsequentes no sentido de não pensar no agir e no falar. Isso. O senhor deu o exemplo do namoro. O namoro hoje é bem diferente, bem totalmente diferente, mas eu quero me ater aqui a decisões de vida. Hoje, a pessoa tem que entender que a vida é feita em três estágios: nascer, viver e morrer.
até os 25 anos é a idade de formação. De 25 a 50 é a idade de trabalho, de projeto, maturidade, de buscar essa maturidade, né? De 50 a 75 já é a idade para ele pisando no freio, parando, para descansar. Não é que tem que parar, mas para ir mais devagar. Mas não o seu final. Até porque de 50 a 75 já não tem mais o mesmo pique, já não tem mais o mesmo vigor. Então, já é uma questão até fisiológica mesmo. Nessas 3 fases, a terceira fase é a da colheita. Então, se a gente não se preparar nas 2 primeiras, que é da formação e dos projetos, raramente vamos fazer uma boa colheita lá na frente. Uma minúscula fatia hoje vive muito bem nessa terceira fase, na terceira idade. Mas a grande maioria vive em dificuldade, mas o grande pior não é nem isso. O pior mesmo se chama frustração. É a frustração chegar na vida da pessoa e ela quer chutar o balde, ela quer desistir, ela quer abrir mão de tudo. E, na verdade, quando ela quer chutar o balde, desistir, abrir mão de tudo, é porque alguma coisa deu errado já, né, pastor? No casamento, ministério, família, alguma coisa aconteceu. Então, eu sempre entendo que a gente precisa colocar na balança hoje as nossas decisões. Não prometa nada para ninguém quando você estiver alegre demais e não tome nenhuma decisão quando você estiver triste demais. Por quê? Porque alegre demais, as nossas emoções estão em cima. Triste demais, as emoções nossas estão embaixo. Nós precisamos tomar decisões no equilíbrio da nossa vida, no equilíbrio das nossas emoções. As decisões têm que ser tomadas. Senão, vamos colher frutos negativos e ruins. E tem um grande problema quando se trata de igreja. Se tratando de igreja, as pessoas costumam dizer que tudo é o diabo, e nem tudo é o diabo. Às vezes é fruto das nossas decisões, né, pastor? Eu costumo dizer, pastor, que se o diabo tivesse um meio de falar com o delegado, tinha muito crente preso por acusá-lo inocente. É isso aí. É isso aí mesmo. Muitas vezes o crente apronta e diz que foi o diabo. Às vezes eu penso, pastor Lázaro, que tem crente que é tão enrolado, não crente, mas gente que é tão enrolada, tão enrolado da vida, que ele faz as bagunças dele, põe a culpa no diabo, o diabo deve olhar e falar: sai para lá, treva, eu estou correndo de você, eu não quero nem chegar perto de você. Já estou condenado, porque eu quero mais condenação. É gente que é gente tão enrolada que quando ele acorda, o diabo tira férias. Exatamente. É desse jeito mesmo. A nossa próxima pergunta é: o cristão deve perdoar tudo, pastor? Irmão, a resposta, se a gente for dizer só uma palavra, sim. Perdoar tudo que for, se é coisa de perdoar, perdoar. Agora, é preciso analisar essa razão do perdão. Porque o perdão eu uso dizer que o perdão é a doce harmonia da alma. Eu estou aqui usando uma expressão, tanto teologicamente como psicologicamente. O perdão é a doçura da alma, não de quem você está perdoando, mas de quem está dando perdão. E o outro que está recebendo, se souber desfrutar, receberá também a bênção. Porque perdoar é se reconciliar consigo mesmo e a doar o perdão a quem os ofendeu. Significa dizer: estou ficando livre da minha ofensa, daquilo que me ofenderam, eu estou ficando livre e querendo que o outro também desfrute em paz. Agora, tem coisas que a gente usa no perdão, é como se fosse uma forma de covardia, por não querer enfrentar alguns conflitos, fica dizendo apenas de lábio: não, eu perdoo, ou eu esqueço, ou eu deixo para lá. Não, perdão é algo que tem que partir do nosso âmago mesmo da alma, porque não é fácil perdoar, irmãos. É fácil você pedir desculpa. Desculpa é uma coisa e perdão é outra. Perdão é você não esquecer, mas dizer: não tenho mais sentimento de mágoa, nem sentimento de ressentimento, e aonde eu te encontrar te abraço, e se precisar da água e da comida eu dou. Isso é que é perdoar. É isso mesmo. A questão do perdoar, eu não me falha a memória o nome do autor, não sei se foi John Maxwell, se estiver errado, alguém me corrija em casa depois. Ele vai dizer que quem não perdoa é como se bebesse veneno
na esperança de que o outro morresse, mas quem está morrendo é ele. Exatamente. Então, existem duas questões quando se fala de perdão. Perdoar é o que o pastor disse, que o pastor Lázaro disse. Mas tem muitas pessoas que confundem perdão com remorso. Exatamente. O remorso é na hora. Apanhou, brigou, bateu, foi traído, traída, fala, eu perdoei. Mas se foi só hoje, não foi perdão, foi remorso. Se amanhã está jogando tudo na cara de novo, está jogando o passado no presente, está puxando o tapete do ontem para hoje, não foi perdão. Perdão é rasgar as promissórias. Perdão é você tocar na ferida e não sentir mais dor. Perdão na verdade, quando você perdoa, você está conectando um caminho a um novo caminho. Então, nós precisamos entender que perdoar não é para qualquer um. Perdoar é para os fortes, é para aqueles que passaram por um momento de fraqueza, mas entenderam que eles são fortes. Fortes não no sentido que são cara, mas forte no sentido de entender que o perdão não foi gerado por ele. Mas o maior exemplo foi Jesus no Calvário, na cruz do Calvário. As pessoas estão passando embaixo, está falando mal, está mandando ele descer da cruz. Jesus está dizendo, Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. Jesus poderia, pelo poder que ele tem, pela autoridade que ele era, ter mandado cair fogo do céu ali, mandado um anjo, né, pastor? Ter destruído tudo. Mas como tudo era pedagógico, era teológico, tinha princípio de vida, ele estava ensinando para nós, dos momentos ruins, dos momentos difíceis, aprenda a perdoar. E é uma pergunta dá um entendimento muito subjetivo dentro da pergunta, porque a questão dependendo da situação que ocorre aí, a situação do perdão, eu entendo que a pessoa pode perdoar, mas ela não precisa insistir, viver no mesmo caminho do erro que fez ela viver uma vida fracassada. Eu costumo dizer, pastor, que o céu é para todo mundo, mas tem projeto aqui na terra que é diferente. Eu posso ter tido um problema com uma pessoa na igreja e posso ter perdoado ela, perdoei, abri o coração, mas eu não quero mais trilhar o mesmo caminho com ela. Liberei o perdão, mas o projeto agora é diferente. Então já envolve princípios, propósitos e perdão. Então, e um detalhe, pastor, talvez claro que o senhor tem uma faculdade em vida como dirigindo igreja, talvez o senhor me corrija se eu estiver errado. E a gente tem que tomar cuidado se tratando de perdão, porque vai ter pessoas que no dia do arrebatamento não vai subir. Por quê? Porque eles são bons para cantar, eram dizimistas, tomavam ceia, mas não liberava perdão. Então o fato de não liberar perdão acaba travando a pessoa. E a gente não pode falar que temos comunhão com os outros se eu não libero perdão com meu irmão. Então, talvez se você aí foi traído, traída, machucada, bateu, apanhou, sofreu alguma coisa, alguma consequência, libera perdão. Quem libera perdão é mais beneficiado de quem ofendeu. Quando você libera o perdão, liga para a pessoa e fala, irmão, estou te perdoando. Ele não espera, fala, perdoando de quê? Não, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa, eu quero viver em paz contigo. Ele não espera isso, você quebra ele no meio. Eu creio nisso. Verdade. O exemplo que o irmão está citando aí é do caso de Abraão, mas Ló. Os pastores deles, os seus trabalhadores, discutiam entre si e traziam a contenda para os chefes. E Abraão, sabiamente, falou, olha, chefe, é o seguinte, nossos companheiros estão discutindo, estamos tendo contenda aí, um traz para mim, um traz para você, ou leva para você, então foi o seguinte, escolhe aí a esquerda e a que você escolher aí, eu escolho o outro lado. Nós queremos viver em paz. Quer dizer, perdoa e se precisar pode me procurar. E quando se procurou, ele foi atrás. Está aqui, o que é seu, o que é meu. Mas vamos se separar, porque nem às vezes perdoar não significa estar no mesmo caminho, na mesma casa, ou comendo o mesmo sal. Porque pode continuar as brigas ser piores. É desse jeito. Se restaurar. Abraão e Ló é o maior exemplo, é isso mesmo. Exatamente. E também o Salmo 133 diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É exatamente dizendo assim, vive em união, mas se estiver próximo para se arruinar, é melhor estar em união e não em união. Não, e se eu falar uma coisa, vem outra coisa aqui, que vive em união e não em unidade. Porque união é estar perto, Exato. Unidade é estar envolvido. Exato. Né? Muito bem. O que devemos fazer quando percebemos que tomamos uma decisão errada, pastor Carlos? A melhor coisa é frear.
só com o pé no freio para. Volta, pede perdão, se for o caso, recomeça. É melhor parar e recomeçar do que insistir e fracassar. E hoje nós vivemos uma época, usando a linguagem de jovens, que muitos jovens eles acabam entrando em caminhos que não era para ter entrado, e eles têm um medo, eu não sei que medo é esse que alguns têm, de pedir uma ajuda, de pedir um conselho, ou de abrir o coração com alguém, a fim de ajudá-los. Nós estamos vivendo uma época onde tem pregado não falo em altar, mas tem propagado melhor, uma ideia de super crentes, e esse é o problema. Aí mora o problema, que a ideia de gerar super crentes, nós vai gerando jovens com a ideia que não pode errar, não pode fracassar, não pode chorar, não pode desanimar, não pode ter vontade de não ver ninguém, ou seja, a gente somos seres humanos, e como seres humanos a gente vai ter alegria e tristeza, choro, lágrimas um dia. Vai ter dia que a gente quer acordar, quer ver todo mundo, mas vai ter dia que a gente não quer ver ninguém, quer ficar na nossa. Faz parte do processo do ser humano. Agora, dentro do processo do ser humano, as nossas decisões erradas, se a gente insistir, é bobeira. O maior exemplo, quem é na Bíblia? Sansão. Sansão insistiu num caminho que não era para ele. Eu queria namorar com a menina filisteia. O pai disse, fica com a menina daqui, Sansão. Namora a menina daqui, não. Eu vi a Miss Deserto lá, dali, eu quero ficar com ela. Insistiu num caminho, né, pastor? E se perdeu. Então, a proposta que eu deixo para os jovens é, pisa no freio, puxa o freio de mão, não insista. Porque se insistir, vai dar ruim. Vai dar ruim e aí pode ser pior lá na frente. Verdade. O irmão falando aí, eu assino embaixo, só completando um pouquinho aí, é o seguinte. O que os jovens têm, não só jovens, mas todo mundo, é o seguinte, por exemplo, ó, às vezes a pessoa está em plena amizade com o pastor em termos de comunhão, e na hora que erra ou que peca, já se afasta, já não quer encontrar mais. Quer dizer, o danado do pecado, ou a desgraça do ser humano, de todo ser humano enquanto está bem, é a mesma coisa lá no Éden, que o negócio estava tudo ok. Deus se aproximava, conversava na virada do dia, e que maravilha. Na hora que peca, se esconde. É uma tragédia, porque se peca e procura um pastor que possa ajudá-lo, orar e orientá-lo e contornar antes que as coisas se agravem, ou antes que as coisas se perturbem, em vez de fazer isso, não, vai contar para colega, vai contar para coleguinha, e aí a coisa se estraga bem mais. É isso e mesmo. Quando chega na família, chega o desastre. E que muitas vezes os pais não sabem compreender aquele momento, e às vezes fica culpando a igreja, culpando, enfim. Então, é uma necessidade, e eu aconselho, jovem, se acontecer alguma coisa, procure alguém que você dá sua confiança de maturidade, para ele te orientar e orar, e te ajudar a receber o perdão de Deus e contornar a situação antes que seja um maior prejuízo. É isso aí. E o pastor, essa pergunta é tão boa, Larissa, porque ela abrange tudo ao mesmo tempo, né, pastor? Tudo. O jovem tem que entender, a gente está falando de jovem, mas é jovem de 100 a 200 anos, viu? Então o jovem tem que entender que o